De um lado, o cara que gravava Dragon Ball Z em fita cassete pra assistir depois da escola. E ainda tinha que torcer pra fita não engolir o episódio inteiro. Bota aqui pra ver se não cai. Do outro, o adolescente que comenta o episódio novo de Jujutsu Kaisen no Twitter antes dele terminar. Temos hoje em dia duas gerações com o mesmo amor, mas com formas completamente diferentes de viver o anime. A geração do VHS vivia o tempo em câmera lenta. Assistir era um ritual. Esperar o horário certo, gravar o episódio, rebobinar, rever. Existia escassez. E talvez por isso, cada episódio tinha peso. Havia um valor quase religioso na espera. Uma emoção construída pela paciência e a completa apatia ao spoiler. Goku morre. Só existe uma chance. Já hoje tudo é instantâneo. O episódio chega antes do hype acabar. E o hype, bom, dura infinitamente menos. Em menos de um mês, a gente tava maluco com Kimetsu. E agora o pessoal já tá ficando doido com o filme de Chainsaw Man. Tudo isso em menos de um mês. O anime deixou de ser um evento e virou quase que um fluxo. O que antes era um evento, hoje é uma timeline. A geração que aprendeu a esperar foi substituída pela que aprendeu a clicar. Isso muda tudo. Como nos envolvemos, como discutimos e até como lembramos das histórias. Depois de fazer um vídeo de Kimetsu, isso me deixou bastante curioso, inclusive. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Você consome anime diferente do seu pai e do seu irmão mais velho. E temos uma geração que encara anime de uma forma diferente. E isso acabou influenciando a própria geração anterior. Mas antes de entender essa diferença, a gente precisa lembrar de onde veio tudo isso. Daquela época em que amar anime era coisa de nicho, e até de criança. A época em que a cultura otaku estava nascendo. E a geração X erguia o alicerce de tudo o que conhecemos hoje. Antes mesmo de existir a palavra otaku em português, antes de cosplay, antes de streaming, havia gente que ligava a TV aberta e esperava. Astro Boy, Cavaleiro do Zodíaco, Hokuto no Ken, Dragon Ball. Esses nomes não chegavam a ser apenas desenhos, eram vislumbres exóticos, sementes de um mundo que ainda não tinha nome. A TV aberta era a porta de entrada. No intervalo, propaganda de remédio, anúncios de jornal, e o anime, quando aparecia, era o evento. O VHS dava margem de controle. Se você gravasse, poderia revisitar e rever até se cansar. Mas todo esse aparato implicava em escassez. Perder um episódio era quase que uma tragédia. O consumo era coletivo. A vizinhança comentava no pátio, o amigo chamava pra ver. Vem aqui em casa gravar esse capítulo. Pai, põe pra gravar esse capítulo aqui pra mim, por favor. Nos encontros, falavam-se em grades, em estúdios japoneses, em qualidade de som. As revistas eram importadas, cartas enviadas a redatoras de publicações especializadas. As convenções eram incipientes. Tudo isso era terreno bruto, empírico, para construir identidade compartilhada. Eram poucas pessoas, mas existiam pessoas. E havia um estigma pesado. Anime é coisa de criança. Clássico, né? Quem nunca ouviu essa? Isso não era um falatório idiota que se tornou hoje em dia. Era um modo de dominação simbólica que dizia quem podia gostar e quem não. Muitos fãs se calaram ou esconderam o gosto por medo de ridículo. No ensino médio ou na faculdade, eu ouvi que alguém assistir anime podia ser chacota social. Com o tempo, esse rótulo começou a rachar. Parte por obra da geração X, que cresceu com esses símbolos e continuou nutrindo eles. A tese anime é coisa de menino também apareceu em estudos recentes. Em pesquisas com espectadores, a gente percebe que essa percepção ainda existe como legado cultural, ainda que menos. Ainda assim, por décadas o anime manteve a sua aura de nicho, raro, estrangeiro, marcado como culturalmente exótico no Brasil. Isso dava a ele uma carga mística, quase rebelde. Quem assistia participava de algo que não cabia nas amarras da cultura de massa local. Essa fundação entre escassez, rótulo, coletividade física e resistência simbólica criaria o solo fértil para que, décadas depois, o anime se transformasse em um fenômeno fluido, digital e globalizado, onde em um podcast você consegue ver dois monstros gigantes falando sobre anime de forma natural. Qual que você tá assistindo? Agora, atualmente, eu tô assistindo o Gutyakuta. Eu gostei de Solo Leveling. Solo Leveling é absurdamente foda. Mas a grande virada ainda está por vir. Em que momento o anime deixou de ser uma batalha de espera e virou consumo imediato? Como o TikTok, o streaming e a geração do clique desconstruíram esse legado de tempo e de cultivo. Imagina só, em vez de aguardar a reprise no final de semana, você abre seu app ou seu site pirata, quem sou eu pra te julgar, né? Escolhe a temporada inteira, clica em play e maratona. Para a geração Z, esperar basicamente não existe. É só esperar a Netflix vomitar a temporada inteira no aplicativo e ir lá assistir. O anime deixou de ser um evento e virou hábito integral. Hoje, plataformas como Crunchyroll, Netflix, YouTube e até TikTok passaram de coadjuvantes a protagonistas na experiência anime. O streaming permitiu simulcasts, episódios chegando quase simultaneamente
somente ao Japão. E o algoritmo social empurra cenas, memes, teorias, tudo vira ponto de contato. Em pesquisa divulgada pela Dentsu e repercutida pela eMarketer, 50% da geração Z assiste anime semanalmente, com 14% deles vendo diariamente. Outra pesquisa da Polygon identifica que 42% da geração consome anime semanalmente. E isso que eu nem contei a galera que assiste anime quando sai, temporada por temporada, episódio por episódio, um drogado buscando saciar. Você talvez não seja assim, porque eu sou. O anime migrou para territórios de identidade, já não é mais só uma série preferida, é um estilo, um símbolo. Quem você é pode estar numa escolha de anime, no ícone que você usa, no meme que você coloca no status do WhatsApp. E os fandoms, por sua vez, romperam o limite físico. Tem fanart, AMV, edição de TikTok, sangue de aura farm, ao som de Los Voltage, meu Deus! Isso porque eu nem falei da música geek, que a gente tem vídeo aqui também. Além de tudo isso, ainda temos teorias no Reddit, os cosplays caseiros. Tudo isso compõe uma rede simbólica, onde torcer pelo personagem, conhecido no Japão como Oshikatsu, virou padrão cultural. A cultura do apoio, do fã dedicado, passa do consumo. Ver um personagem sofrer, torcer por ele e defender ele nos comentários virou parte da experiência. E é o que eu diga, né? Só ver a galera defendendo de um Aura Farm lá nos comentários do meu vídeo de solo level. E isso porque eu nem falei mal da obra. O anime deixou de ser coisa de nicho exótico para se tornar um mainstream orgânico. Agora disputa atenção com música, cinemas e até jogos. E muitas vezes os jovens já não entendem por que alguém diria "eu não gosto de anime", como se fosse algo inesperado. O anime nunca foi só entretenimento, sempre foi uma emoção condensada, um espelho onde cada geração enxerga o que precisa. Só que esse espelho mudou de formato. A geração X olhava pra ele em fita cassete, e a geração Z olha com o reflexo da tela azul. Pra geração X, o anime era uma fuga, um momento de desligar do trabalho, da família, do caos da vida adulta. Era o retorno simbólico à infância, o conforto do conhecido, a nostalgia como anestesia. Goku, Seiya, Kenshiro, todos esses heróis invencíveis que ensinavam que a dor tem propósito. E a derrota é só um estágio da vitória. Era um imaginário que pregava disciplina, superação e esforço. O herói vencia não porque era o mais inteligente, mas porque aguentava mais. Era a moral estoica de uma geração que ainda acreditava que o sacrifício trazia sentido. Mas pra geração Z, o anime não serve pra escapar. Ele serve pra se ver. Os personagens são espelhos, não modelos. Denji, Anya, Bocchi, todos frágeis, ansiosos, desajustados, mas estranhamente confortáveis de assistir. Porque eles são humanos. E isso virou um novo heroísmo. A Gen Z não quer ídolos inalcançáveis. Quer se reconhecer nas falhas. O anime se torna então um território de validação emocional. Um espaço seguro pra dizer, eu também me sinto assim. Essa virada não é só cultural, ela é psicológica. Se o X buscavam força e controle, o Z buscam pertencimento e identidade. A narrativa da vitória foi substituída pela narrativa da vulnerabilidade. O herói invencível deu lugar ao herói ansioso e, paradoxalmente, o mais real. Ontem Benjamin, ao falar da perda de aura, sem piadas com Soul Leveling, por favor, na ideia de reprodução em massa, ele descreveu exatamente o que acontece aqui. O anime deixou de ser um objeto distante e quase sagrado, como era no VHS, e virou algo íntimo, reproduzido, remixado e reeditado. Parte da vida cotidiana. A arte multi-rosa chamaria isso de aceleração social. A emoção também virou imediata. O tempo entre sentir e o de compartilhar diminuiu. A dor do personagem é tuitada segundos depois. A psicologia contemporânea explica o porquê. Estudos sobre fandom mostram que a identificação com personagens preenche necessidades psicológicas básicas. Pertencimento, autoestima, expressão social. Já outras pesquisas associam o cosplay e a vivência em fandoms à melhora do bem-estar e da autoaceitação. E a nostalgia, aquele gatilho que faz a geração X rever uma abertura antiga. Ativa as mesmas áreas cerebrais de recompensa que memórias afetivas profundas. Caraca, mané, nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. No fim, cada geração usa o anime para sobreviver ao seu próprio tempo. A X buscava no desenho a força que o mundo real negava. Já a Z, o abrigo que o mundo digital não oferece. E talvez seja esse o encanto do anime. Ele não muda só de traço, mas muda de função, de sintoma e de espelho. Além disso, o tempo mudou e o anime aprendeu a correr. Na era da geração X, a paciência ainda era uma virtude. Os episódios se desenrolavam em um ritmo ritualístico e o clímax podia demorar semanas para chegar. As lutas eram longas, quase litúrgicas. O Goku encarava Freeza por 20 episódios. Seiya sangrava na mesma escadaria por meia temporada. E ninguém reclamava. O prazer estava no processo, em ver o esforço, em sentir o peso do tempo. Era um ritmo de espera, como quem cozinha devagar um prato que precisa de fogo baixo para ter sabor.
acabou. O fandom também refletiu o contexto: orçamentos limitados, repetições de quadros, cortes simples e paletas de cores cruas. Tudo isso criava uma estética quase artesanal, que hoje virou até sinônimo de vintage. O anime dos anos 80 e 90 tinha textura, dava pra sentir o traço, o grão, a sujeira do filme. Essa imperfeição que hoje seria corrigida digitalmente era parte do charme. Já a geração Z vive em outro compasso, acelerado, fragmentado e saturado. O tempo de atenção foi comprimido pelo feed. O anime precisou aprender a pescar o olhar nos primeiros segundos. É só você assistir o primeiro episódio de Dandadan, por exemplo. Caos, polêmica, comédia, terror, tudo isso em um episódio. A narrativa se tornou mais direta, a estética muito mais explosiva. Planos cinematográficos, cortes milimétricos, animações que custam milhões. Sim, Ufotable, estamos falando de você. Tudo é velocidade, impacto e digestão rápida. O episódio não é mais um capítulo, é quase um clipe. A montagem imita TikTok, o ritmo, o trailer de cinema, a lógica estética se adapta à mente digital. O espectador não quer pausa, ele quer estímulo. O tempo de contemplação foi trocado pela overdose visual. Como diria o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, vivemos na sociedade do desempenho. Tudo precisa brilhar, acelerar e render. O anime moderno é o reflexo perfeito disso. Uma corrida, só que sem linha de chegada. Mas no meio desse caos de pixels e adrenalina, surgem as obras ponte. Attack on Titan trouxe um peso filosófico e trágico dos velhos shonens, mas embalado em direção cinematográfica em um ritmo de série americana. Kimetsu no Yaiba é pura nostalgia dos heróis clássicos, mas pintado com a estética ultra saturada da Ufotable, onde cada golpe provavelmente tem mais animação do que um episódio inteiro dos anos 80. Essas obras marcam a transição entre o ritual e o instantâneo, entre o VHS e o TikTok. Elas provam que o anime não perdeu profundidade, ele só aprendeu a sobreviver na era da distração. O fã da geração X era quase um arqueólogo. Ele vasculhava bancas, garimpava VHS em feiras, trocava revistas com cheiro de mofo e com sorte achava um pôster de Dragon Ball mal impresso que virava relíquia da parede. Ser otaku era um ato de isolamento e às vezes de vergonha. O termo tinha peso pejorativo. O nerd japonês, o esquisito. O fã era colecionador. O prazer estava em possuir, arquivar e proteger aquilo que o mundo ainda não entendia. Mas mudando para 2025, o fã da geração Z é um curador. Ele não acumula, ele distribui. Não guarda fitas, mas alimenta o algoritmo. Ele não só consome, mas molda, interpreta, ironiza e refaz. O fandom virou uma força descentralizada, um enxame digital que pode transformar qualquer anime num fenômeno global, em questão de horas ou até minutos. E não é exagero. Segundo o Dentsu, 44% da geração Z norte-americana assiste anime regularmente. Outros estudos apontam que 86% dos Zers se identificam como fãs ativos de alguma mídia, e boa parte deles usa o YouTube e o TikTok como forma principal de expressão e de conexão com seus fandoms. Há outra síntese de pesquisas mostrando que 34% da Gen Z já se autodenomina otaku, algo impensável há 20 anos. E 62% afirmam ter um Oshi, não confundir com o Oshi baiano, por favor. Como eu tinha falado, é aquele personagem ou ídolo fictício que você defende com devoção quase religiosa. E é de você mesmo que eu tô falando, viu, fã de Jujutsu Kaisen? Esses números revelam uma virada sociológica. O fandom deixou de ser subcultura e se tornou identidade coletiva. A geração X tinha clubes de bairro, encontro em livrarias, cartas e zines. A Z tem grupos do Discord, threads, virais e fandom wars. A comunidade se deslocou do físico pro digital e no caminho ganhou poder de voz. A Z viraliza, cancela e ressuscita obras com a mesma velocidade que troca de feed. Bleach foi ressuscitado pelo clamor da internet. Naruto foi eternizado em memes que superam o próprio anime. E Frieren virou um símbolo de poesia moderna. Não por marketing, mas por fãs que transformaram suas cenas em reels e reels de sentimentos. Hoje, o sou otaku não é um rótulo de isolamento. É um código de pertencimento. O fã não é mais espectador. Ele é parte da engrenagem cultural que decide o que vive, o que morre e o que merece ser redescoberto. O anime deixou de ser produto, ele virou um sistema, uma engrenagem de algoritmo. A indústria percebeu isso rápido. A geração Z não quer só assistir, quer viver o anime. Por isso, o formato se adaptou. Temporadas curtas, impacto imediato, design pensado para viralizar no TikTok. O objetivo já não é só contar uma história, mas gerar um ciclo de consumo que começa no streaming e termina na Shopee. Com você comprando a camisa do Behind do Toji, que eu sei que você tem uma. Eu não gostei desse cara, ele é telepata.
A geração X viveu o colecionismo físico. Fitas, figures, DVDs, pôsteres importados. Aquele ritual de guardar o que se ama. Já a geração V vive um colecionismo simbólico. Likes, memes, reposts, drops digitais. O ter virou compartilhar. Um corte bem editado de Kimetsu no Yaiba pode valer muito mais do que um box inteiro. A estética virou moeda, o hype virou produto, o engajamento virou lucro. Senão eu não estaria aqui também, né? E a indústria agradece. Em 2023, o mercado global de anime ultrapassou 22 bilhões, com faturamento no exterior superando pela primeira vez o mercado japonês interno. Segundo a Parrot Analytics, só o merchandising respondeu por 14,3 bilhões desse total, contra 5,5 bilhões do streaming. Ou seja, vender o universo em volta do anime rende quase 3 vezes mais do que o próprio anime. E o crescimento não desacelera. O mercado global de anime foi avaliado em 34 bilhões em 2024 e deve atingir 60 bilhões até 2030, um salto de quase 10% ao ano. O merchandising sozinho deve dobrar de tamanho, de 9,7 bilhões em 2025 para mais ou menos 18 bilhões em 2032. E só nos Estados Unidos, o mercado de produtos licenciados já passa dos 550 milhões. Boa, Renan! Ó a informação aí! O capitalismo do hype é muito simples, não se vende mais o anime, mas a experiência de estar dentro dele. Cada episódio é um comercial disfarçado, cada personagem é uma franquia em potencial. O fandom virou um mercado, e o mercado aprendeu a falar como o fandom. O anime que emociona no sábado já tá virando action figure na segunda, e skin de jogo na terça. E no meio de tudo isso, o consumo se tornou performance. O fã da geração Z não compra apenas, ele participa do espetáculo. O hype é uma forma de pertencimento, um ritual coletivo. E a indústria esperta aprendeu a monetizar até isso, transformar emoção em economia, engajamento em estatística e o amor em investimento. O resultado, o anime se tornou o produto mais moderno do capitalismo cultural, um entretenimento que se vende pela emoção e sobrevive pela velocidade. O anime da geração X ensinava que o esforço vence tudo. O da geração Z ensina que sentir é parte da luta. No fim, o traço muda, o público muda, o ritmo muda, mas a essência continua lá, queimando do mesmo jeito. A vontade de encontrar sentido no meio do caos, nem que seja dentro de um desenho japonês. A geração X aprendeu com Goku que o impossível se resolve com treino. A geração Z aprendeu com Denji que às vezes o impossível é só levantar da cama. Uma buscava o herói, a outra o espelho. Mas as duas choraram igual. E no fundo, é isso que une as eras. O fato de que nenhuma conseguiu sair ilesa depois de um bom arco de anime. O anime atravessou décadas, plataformas, formatos e até pixels, mas continua sendo a mesma chama de quando tudo começou. Uma forma bonita, exagerada e às vezes completamente absurda de lembrar que sentir ainda é uma forma de existir. E convenhamos, tanto faz se você esperou a saga de Namekusei na TV Manchete ou maratonou Chainsaw Man no sábado, você ainda tá chorando por gente desenhada. E isso é o verdadeiro poder dos animes. Unir gerações diferentes sobre o mesmo sol, iluminadas pela mesma coisa ridiculamente humana, a emoção.